Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre tese e te mostrar como fazer as suas de maneira perfeita nas provas de dissertação que cobrarem de você, dissertação argumentativa. A defesa de uma tese é a base de toda a dissertação argumentativa, que as bancas também costumam chamar de redação, que você fizer em qualquer prova de concurso. Por quê? Porque numa redação, o seu objetivo é defender uma tese clara, mostrando por que o que você está defendendo faz sentido. Agora, o grande pulo do gato quando se fala em tese é você saber que nem sempre as bancas querem que você defenda a sua opinião a respeito dos temas. Os temas, eles podem demandar de você 4 tipos de posicionamento diferentes, entendeu? E aí, para cada posicionamento desse, você tem uma maneira melhor ou mais correta de definir qual será a tese da sua redação. Eu vou te mostrar aqui agora, eu vou compartilhar a minha tela aqui com você, para poder te mostrar quais são os 4 tipos de posicionamento e como é que eles interferem na sua tese, ok? Então, ó, aqui eu vou te dizer já onde é que você coloca a sua tese, mas para a gente continuar nossa linha de raciocínio aqui, eu quero te falar o que interfere na definição da sua tese. Daqui a pouco eu vou te mostrar alguns exemplos de temas para a gente poder conversar com isso, olhando um tema real e pensando numa tese clara, para que você consiga pegar essa teoria que eu vou te passar aqui agora e entender como aplicá-la num tema de redação, ok? Então fica tranquilo, fica comigo, porque eu vou te mostrar tudinho o que você precisa saber aqui, tá? A primeira coisa que interfere na definição da sua tese é o posicionamento que o tema está pedindo para você adotar, ok? Então, a banca pode pedir 4 posicionamentos diferentes, ok? Eu ensino isso daqui no nosso curso Esqueletos Inteligentes dos Parágrafos, em que eu te mostro o método PESC, que é o método que a gente usa aqui na oficina de redação, que é composto por posicionamento, estrutura do tema e esqueletagem de parágrafos, ok? Então você entende qual é o posicionamento que a banca está pedindo para saber qual é o tipo de tese ou como você vai montar a sua tese. Você entende a estrutura do tema para saber que tópicos você vai colocar na sua introdução e, obviamente, abordar no seu desenvolvimento. E você aprende a montar os esqueletos dos seus parágrafos, que envolve o seguinte: eu te entrego a base que você tem que usar em todos os parágrafos da sua redação, dependendo da estrutura. E essa base eu vou te dar pronta e você só vai rechear essa base com as informações relacionadas ao seu tema. Então é o que a gente chama aqui de esqueletagem inteligente. Eu te entrego pronto que tipo de informação você tem que colocar em cada frase de cada parágrafo, e aí, a partir da análise do seu tema, você consegue saber, antes de começar a escrever, o que você tem que colocar em cada frase de cada parágrafo para entregar exatamente o que a banca te pediu, ok? Então, os 4 posicionamentos que eu ensino nos Esqueletos Inteligentes, no curso Esqueletos Inteligentes, são chamados de CIPO. A gente chama eles aqui de método CIPO, ok? CIPO. Daqui a pouquinho a gente já chega na tese, pode ficar tranquilo, tá? Vai dar bom, fica comigo. Ó, então é o seguinte, a banca pode pedir para que você demonstre o seu nível de conhecimento a respeito do tema, ok? Então, esse é um dos posicionamentos. Ela também pode pedir para que você reflita sobre o que há de mais importante a respeito de um assunto. Então, é um tipo de tema um pouco mais aberto e ela pede, às vezes, claramente, para você falar sobre a importância da educação na diminuição da violência nas cidades, por exemplo, sabe? Então, você vai refletir sobre o que há de mais importante a respeito desse assunto. Quando ela pede para você apresentar o seu nível de conhecimento, normalmente o tema vem assim: causas do machismo no Brasil.
Ou vantagens e desvantagens do trabalho remoto na sociedade brasileira. Então, ela quer que você demonstre o seu nível de conhecimento a respeito do que é vantagem e a respeito do que é desvantagem. Ou conceito de desenvolvimento urbano. Então, ela quer que você... ela quer medir se você conhece esse conceito ou não, tá? Então, os temas que demandam posicionamento a nível de conhecimento, para medir o seu nível de conhecimento sobre o assunto, eles são mais técnicos. Os que demandam um posicionamento sobre o que há de mais importante, eles são mais subjetivos, porque entre todas as possibilidades que existem, você pode selecionar que você julgar mais importante e aí você apresenta o que você escolheu como tese para poder abordar a sua redação. Ele também pode ser pedir um tipo de posicionamento que a gente chama aqui de proncovô, que é um posicionamento mais aberto, mais vago, sabe? São temas vagos, que é aquele tipo de tema que vem assim, ó, o uso de plástico pela sociedade. Tipo, tá, e aí? Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu explique como a sociedade usa o plástico? Por que o uso do plástico é perigoso? Você quer que eu fale sobre o volume de uso de plástico? Se usa muito, se usa pouco? Qual é o rumo que você quer que eu dê para essa redação? Sabe? Então, é um tipo de posicionamento que a gente chama de proncovô, que tem também uma linha de raciocínio para você poder abordar de forma perfeita e sem se perder. E, obviamente, a gente tem o tipo de posicionamento que pede de você uma defesa de opinião. Então, qual é o seu posicionamento com relação a alguma coisa? Então, você é contra ou é a favor a liberação de posse de armas? Ou você é contra ou a favor a imposição pela vacinação das crianças, a obrigatoriedade da vacinação? Você é contra ou a favor a regulamentação da internet ou das redes sociais? Então, aqui a banca vai estar te demandando a defesa de uma opinião. Então, é o que você acha mesmo, e aí, a partir disso, você cria a sua defesa, ok? Então, o posicionamento que o tema estiver demandando vai interferir na tese que você vai colocar na sua redação, ok? Então, é importante você ter isso claro, porque não é você que determina necessariamente como vai ser a tese da sua redação. Essa determinação vai depender de como vier o posicionamento demandado pelo tema, ok? Saber disso é importante. Por quê? Porque muitas vezes vocês tentam transformar tudo em defesa de opinião. E nem sempre cabe defesa de opinião, porque o tema não está demandando esse tipo de posicionamento, ok? A gente já vai ver isso e já vai ficar claro para você o que eu tô falando. Calma aí que vai ficar tudo bem, vai dar certo. Onde é que entra a tese da sua redação? Ela entra na segunda, obrigatoriamente, tá? Na segunda frase ou parte da sua introdução, ok? Isso daqui é uma obrigatoriedade. Obrigatoriamente, a tese da sua redação precisa ser apresentada na segunda frase da sua introdução. Na primeira, você contextualiza o tema, ok? Na segunda, aqui na frase 1, você contextualiza o tema. Na frase 2, você apresenta a tese. Na frase 3, você cita os tópicos que irá abordar no desenvolvimento para, olha só, justificar a tese, ok? Lembrando que isso aqui, obviamente, é tudo sobre o tema, tá? Então, é a sua tese sobre o tema, ok? Você não foge do que o tema perguntou. A sua tese, obrigatoriamente, precisa entregar o que o tema pediu, ou precisa dar indícios de que você vai entregar o que o tema pediu. E aí aqui, na terceira frase, você cita os tópicos que você vai abordar no desenvolvimento para justificar a tese sobre o tema.
E é aqui que vocês erram, tá? É aqui que vocês fogem do tema, é aqui que vocês tangenciam o tema. Por quê? Porque vocês tendem a olhar um tema e falar, ah, tá, eu acho que é isso que ele está pedindo. E aí vocês montam uma tese da cabeça de vocês, sem entender claramente, ou sem abarcar de forma completa e objetiva e específica tudo o que o tema está pedindo, beleza? Então, vocês, quando começam errando aqui na apresentação da tese, erram em todo o restante da redação. Isso daqui é primordial que você saiba para que você pare de fugir do tema e de tangenciar o tema. Eu fiz uma correção de redação na última terça-feira para a banca FCC, em que eu falei muito sobre isso, porque o erro que estava lá foi justamente um erro de tese, de construção de tese. O tema estava pedindo uma coisa, a pessoa fez uma tese falando sobre outra, a segunda frase dela não apresentava uma tese clara, e aí a pessoa foi se enrolando ao longo de toda a redação. Então lá eu foquei muito nisso e eu dei muitos exemplos. Então a gente vai colocar aqui o link dessa live na descrição, e depois que você acabar de assistir esse vídeo, vá lá assistir também a essa live, porque isso vai ficar muito mais claro para você. E aí você tem um outro parâmetro de comparação e de entendimento do que eu tô falando aqui, ok? Então, segunda frase da sua introdução, obrigatoriamente tem que apresentar a sua tese. O que é uma boa tese, ok? O que é uma boa tese? Uma boa tese, ela é 100% focada no que o tema pediu. Então, você precisa desenvolver a habilidade de entender o que o tema está querendo que você escreva na sua redação. E aí, gente, tradução de tema não é interpretação, porque interpretação, quando eu falo interpretação, vocês acham que é o que vocês entenderam. E não é sobre isso, não é sobre o que você acha que o tema está pedindo, é sobre você conseguir saber exatamente o que o tema está pedindo. É o que é. Então, você não vai interpretar subjetivamente. Você vai traduzir o que o tema está pedindo. Tradução, ela é literal. Ela é o que é, ok? Então, você precisa aprender a traduzir os temas. Onde que você aprende isso? No meu curso Esqueletos Inteligentes dos Parágrafos. Clica no link que está aqui embaixo e se inscreva, porque ele tem um preço irrisório perto do superpoder que você vai adquirir para escrever excelentes redações. Então aproveita que está em oferta e se inscreve logo, porque hoje ainda isso pode começar a clarear na sua mente, ok? Então uma boa tese, ela é 100% focada em entregar o que o tema pediu, ok? Entregar o que o tema pediu. Se a sua tese não estiver 100% alinhada com o que o tema pediu, ou se ela não abarcar 100% do que o tema pediu, ela não é uma boa tese e ela vai fazer com que você se perca ao longo da sua redação e perca pontos por tangenciamento do tema ou por fuga desse tema, ou então por abordagem irrelevante desse tema, ok? Outra coisa relacionada a uma boa tese, ela dá margem para justificativa, ok? Ela dá margem para justificativa ao longo da redação. Isso daqui é importante. Por quê? Porque os tópicos que você vai abordar nos seus parágrafos de desenvolvimento e citar na última parte da sua introdução, eles têm que ter relação direta com a sua tese, que tem que ter relação direta com o que o tema está pedindo, entendeu? Então, se você faz uma tese aleatória que não puxa automaticamente por justificativas, você não tem ali, de uma forma sequencial e natural, uma apresentação de tópicos que faça sentido e uma apresentação também de desenvolvimentos que faça sentido. Eu já vou te mostrar aqui exatamente do que eu tô falando quando eu for fazer exemplos para você, ok? Mas, importante, uma boa tese, ela é 100% focada em entregar o que o tema pediu, ela dá margem para justificativa ao longo da redação, porque nos parágrafos de desenvolvimento você vai explicar
ou como a sua tese acontece, ou por que ela faz sentido. E então isso é importante e ela é curta e objetiva, ok? Uma tese, ela não tem rodeios. Ela é curta e objetiva. Então, na introdução, você vai... E ela é apresentada na introdução, ok? Lembrando, na segunda frase da introdução. Então, primeira frase, você contextualiza o tema. Segunda frase, apresenta sua tese 100% focada no que o tema pediu. E... com base nessa tese, ela já é montada para que seja natural você apresentar os tópicos que você vai abordar ao longo da sua redação. Vamos ver exemplozinhos? Vamos, sim, sim, sim. Eu separei aqui 2 exemplos para a gente poder analisar juntos, já construir isso juntos e ficar mais fácil para você entender. Então, eu peguei aqui um tema da OCP, eu até separei esse tema aqui no PDF, só que o PDF é muito pequenininho para a gente ler aqui junto na tela. Então, eu separei 2 temas aqui, o outro é esse. Então, como é muito pequeno e eu não consigo aumentar porque o PDF não é... ele não se adapta, então eu coloquei lá no Word, mas eu tô te mostrando só para você saber que a gente está trabalhando com um tema que uma banca já cobrou numa prova de concurso, tá? Esse daqui é um tema real. Então vamos lá. O tema foi elaborado pela OCP e ele fala o seguinte: a partir da leitura dos textos de apoio, elabore um texto dissertativo argumentativo no qual você se posicione sobre o seguinte tema: trabalho remoto no Brasil. Elabore seu texto apresentando fatos e argumentos que revelem a sua opinião sobre os desafios e as vantagens desse modelo de trabalho. Então, qual é o tema dessa redação? Os desafios e as vantagens do trabalho remoto no Brasil, ok? Se eu for fazer a classificação desse tema pelo método PESC, eu começo pelos posicionamento, ok? Que a gente já conversou ali em cima. Eu passo pela estrutura e depois eu faço a esqueletagem inteligente dos parágrafos, tá? Como a gente está falando de tese aqui, eu vou fazer o esqueleto da introdução para você entender essa linha de raciocínio, ok? Cristiane, aqui ele colocou eu. Eu posso falar ou sobre só sobre os desafios ou só sobre as vantagens? Pode, mas eu não sugiro que você faça. Se ele colocou os dois, eu sugiro que você faça os dois, tá? Aí, como é que fica isso? Qual é o posicionamento? É um posicionamento... Apesar dele falar, se posicione, defenda a opinião, você não tem como defender uma opinião sobre desafios ou vantagens, entendeu? E vantagens. Se você for fazer com base no posicionamento defesa de opinião, você vai ter uma estrutura de parágrafos. Se você for fazer uma redação com base no posicionamento de nível de conhecimento, a sua redação vai ter outra abordagem e automaticamente outra tese. Quer ver? Ó, se eu for fazer aqui o posicionamento pelo que ela tá falando de defesa de opinião, você vai ter que escolher se para você o trabalho remoto tem mais desafios ou mais vantagens, ok? Se você seguir o posicionamento por defesa de opinião, você vai ter que escolher ou um ou outro aqui, ó. Você vai focar no ou, tá? A defesa de opinião, ela foca no ou, e aí você fala sobre se, para você, o trabalho remoto no Brasil, ele tem mais desafios ou se ele tem mais vantagens. E aí você foca nisso, tá? A estrutura dessa redação é uma estrutura de pergunta. Se você for defender opinião. Na sua opinião, o trabalho remoto no Brasil, ele tem mais desafios ou ele tem mais vantagens? Trabalho remoto no Brasil tem mais desafios ou mais vantagens? Tá?
Então, veja só como é importante o posicionamento. Entender ou definir, a partir das possibilidades que o tema te apresenta, qual é o posicionamento que você vai adotar ao longo da redação. Aqui, nessa estrutura, para fazer a esqueletagem dos parágrafos, você tem a contextualização do tema, no caso da introdução, ok? Se a gente for esqueletar a introdução, você vai primeiro contextualizar o tema. Depois, você vai apresentar a tese com sua opinião. Depois, você vai, a partir da estrutura de pergunta, citar os tópicos que vão defender a sua opinião, ok? Então, esse daqui seria o esqueleto do meu parágrafo. Para contextualizar o tema, eu posso citar o conceito de trabalho remoto, eu posso citar um dado estatístico sobre trabalho remoto no Brasil, e aí aqui o ideal é eu citar um dado que vá reforçar a minha tese. Então, se eu acho que o trabalho remoto no Brasil ele é mais desafiador, eu cito um dado que demonstre isso. Se eu acho que ele é mais vantajoso, eu cito um dado que demonstre isso, tá? Para que as coisas tenham coerência e progressividade. Ou eu posso citar um fato conhecido por todos sobre trabalho remoto, ok? Então, esse daqui seria... Eu posso fazer a contextualização do meu tema dessas 3 maneiras. É exatamente isso que eu ensino você a fazer dentro do curso Esqueletos Inteligentes dos Parágrafos, ok? Então, se você ainda não tá lá, se inscreva, porque vai valer a pena. Você vai entender como fazer isso para cada tipo de posicionamento e para cada estrutura de tema que puder ser cobrada na sua redação, ok? Aqui eu apresento a minha tese com a minha opinião. Tem mais vantagem ou mais desafio, ok? Então, o esqueleto do parágrafo já é para você ir pensando nisso, ok? E essas partes dos esqueletos eu entrego para você no curso Esqueletos Inteligentes. E aqui eu vou citar os tópicos para eu defender a minha opinião. Então, se eu acho que ela tem mais vantagens, eu já determino aqui que ela tem mais vantagem. E aí aqui eu vou pensar em 2 tópicos que vão me ajudar a defender que ela tem mais vantagem, ok? Então, o trabalho remoto no Brasil, ele tem mais vantagens. Quais são as vantagens? Redução de custos e mais flexibilidade para o funcionário, ok? Então, eu acho que é isso. Flexibilidade, né? Flexibilidade para o funcionário, beleza? Então, esse daqui é a estrutura do meu parágrafo. Percebam como eu vou seguindo uma linha de raciocínio e a minha tese tá aqui, ó. Como eu vou fazer eu vou seguir o posicionamento por defesa de opinião. A segunda frase do meu parágrafo vai precisar apresentar a minha tese a favor ou contra, ok? Então, aqui eu já vou dizer que para mim tem mais vantagens. Vai ficar longa essa aula, mas eu vou escrever esse parágrafo aqui para você ver. Só para ficar mais claro, deixa eu baixar isso daqui para a gente ficar com tudo numa tela só. E aí fica mais fácil para você entender sobre o que eu tô falando, ok? Qualquer dúvida que você tiver, você comenta aqui embaixo que a gente continua conversando, beleza? Então, ó, qual é a primeira frase do meu parágrafo? Eu vou contextualizar o meu tema, tá? Deixa eu escrever aqui de azulzinho e itálico para você. Eu vou contextualizar o meu tema. Como é que eu vou contextualizar? Eu vou citar o conceito de trabalho remoto? Eu vou citar um dado estatístico sobre trabalho remoto no Brasil? Não, porque eu não conheço nenhum dado estatístico. Eu vou citar um fato conhecido por todos sobre o trabalho remoto. Tá, isso eu sei.
Então tá, eu vou citar um fato, tá? O trabalho remoto, ó, ganhou destaque no Brasil por conta do período de isolamento por conta da obrigatoriedade de isolamento durante a pandemia. Pronto. Isso aqui é um fato que todo mundo sabe sobre trabalho remoto, ok? Agora eu vou apresentar a minha tese. Ó, agora eu vou apresentar a minha tese. Aqui, ó. Ó. Conectada com o que eu tô falando, hein? Essa experiência demonstrou que a modalidade é vantajosa tanto para as empresas quanto para os profissionais. Aí agora, ó, eu vou citar os meus tópicos. Veja bem, acompanha aqui comigo. Quais tópicos? Redução de custos e mais flexibilidade para o funcionário. Aqui eu não preciso colocar um ponto final, tá? Eu posso colocar uma vírgula, pois reduz custos e dá mais flexibilidade para os funcionários. Pronto, é isso, tá vendo? E aí você consegue perceber que quando eu sigo essa linha de raciocínio e eu penso no meu parágrafo antes de escrevê-lo, fica muito mais fácil para construí-lo depois. Eu já pensei nessas informações. Então é muito mais fácil, por quê? Porque eu fiz o esqueleto. E eu fiz o esqueleto considerando o que a minha tradução do tema, o posicionamento para poder montar a tese, a estrutura para poder responder o que a banca perguntou. Quer dizer, tem mais vantagem ou tem mais desafios? Tem mais vantagens. Por que tem mais vantagens? Ou quais são essas vantagens? E aí eu já cito aqui, ok? Então a minha tese de que se é mais vantajosa ou se é mais desafiadora está clara aqui, ok? Então para a banca fica claríssimo o que eu vou defender nessa redação. Beleza? Então, o trabalho remoto ganhou destaque no Brasil por conta da obrigatoriedade de isolamento durante a pandemia. Essa experiência demonstrou que a modalidade é vantajosa tanto para as empresas quanto para os profissionais, pois reduz custos e dá mais flexibilidade para os funcionários. Meu primeiro desenvolvimento vai explicar por que ela é vantajosa para as empresas ao reduzir custos, e o meu segundo desenvolvimento vai demonstrar por que ela é vantajosa para os profissionais ao dar mais flexibilidade de trabalho para eles. Aí aqui eu vou falar de flexibilidade de horário, de flexibilidade de local, de flexibilidade de tempo e por aí vai, ok? De flexibilidade por focar nas tarefas na ordem que quiser e por aí vai, tá bom? Então, tá aqui o meu parágrafo de introdução com a minha tese claríssima, focada objetivamente em responder o que a banca perguntou, beleza? Agora, este tema, ele também pode demandar um posicionamento por conhecimento, por nível de conhecimento. Porque eu posso adotar uma postura completamente diferente na hora de abordá-lo e ainda assim eu vou estar focada no tema. Só que eu quero que você veja como isso muda a maneira como a gente apresenta a nossa tese e os nossos tópicos, se eu for focar aqui por nível de conhecimento, tá? Então, ó, se o meu posicionamento for por nível de conhecimento, eu vou ter que falar sobre os desafios
e as vantagens, ok? Por quê? Porque a estrutura do meu tema, deixa eu colocar isso aqui embaixo. A estrutura do meu tema vai ser uma estrutura de tema separado em partes, tá? Então, quais são essas partes? Ó, parte 1, vantagens do trabalho remoto no Brasil, é a minha parte 1, tá? E a minha parte 2 são os desafios do trabalho remoto no Brasil. Eu estou adotando aqui o posicionamento por nível de conhecimento, adotando uma opinião que seria uma opinião que não escolhe um lado, né? Que abarca a existência tanto de vantagens quanto de desvantagens, beleza? Então, meu posicionamento é por nível de conhecimento, pois existem vantagens e desvantagens, tá? É essa postura que eu vou adotar quando eu falar sobre esse tema com o posicionamento de nível de conhecimento. E aí, como é que vai ser a esqueletagem dos meus parágrafos? Ela vai seguir aqui a estrutura dos temas separados em partes. Nessa estrutura, os tópicos, as partes, elas já são os tópicos. Então, veja bem como é que vai ficar. Deixa eu copiar aqui a base, só para eu não precisar ficar reescrevendo tudo, mas você vai entender aqui a diferença na linha de raciocínio. Ó, então, ó, eu continuo contextualizando o tema, tá? Isso daqui não muda. A maneira de contextualizar o tema não muda. Só que aqui, a minha tese, ela muda, tá? Apresentar a tese é focada em nível de conhecimento. Aqui, eu não tenho que ficar inventando moda. Eu só reafirmo o que o tema já falou. Então, tem vantagem e tem desvantagem. Ok? A minha postura é isso, que existem os dois. Agora, na hora de definir os tópicos, eu vou, de novo, falar que tem vantagens e desvantagens. Para não ficar redundante, para eu não ficar repetindo, todas as vezes que um tema puder ser separado em partes, a minha tese vai explicar por que é importante debater esse assunto, ok? Senão eu vou falar, a modalidade de trabalho remoto no Brasil ganhou força por conta do isolamento da pandemia. Ela possui vantagens e desvantagens, tanto para as empresas quanto para os profissionais. E a gente vai falar sobre as vantagens e desvantagens. Então, ficaria um parágrafo sem pé e sem cabeça. Então, a estrutura da introdução, ela muda a depender da estrutura do tema e do posicionamento que você vai adotar. De novo, eu ensino você a fazer isso dentro do curso Esqueletos Inteligentes dos Parágrafos. Eu te entrego prontas essas estruturas base aqui para você saber o que você vai escrever, ok? Para que você saiba exatamente que, pô, esse tema aqui, ele é separado em partes e elas são partes independentes. Então, para eu construir uma boa introdução, a minha tese vai explicar por que é importante debater esse assunto, ok? Então, bora lá montar esse assunto, esse parágrafo? Deixa eu copiar aqui para pegar as cores, a gente vai mudar e daqui a pouco a gente vai comparar um parágrafo com o outro. E aí você pode pensar no que seria mais fácil para você fazer, tá? Só para pegar a cor aqui. Ó.
Aqui, ó. Ele nem sempre funciona para todas as empresas. Nem sempre funciona para todas as empresas, pois apresenta desafios e vantagens a depender do contexto de cada uma, tá? Então, ó, tá aqui. O trabalho remoto ganhou destaque no Brasil por conta da obrigatoriedade de isolamento durante a pandemia. Ele, porém, nem sempre funciona para todas as empresas, pois apresenta desafios e vantagens a depender do contexto de cada uma, tá? Então, aqui, eu estou defendendo a tese de que é preciso avaliar se ele vai funcionar ou não. A gente poderia fazer uma tese melhor ainda? Poderia, porque aqui, de certa forma, eu estou adotando um posicionamento, né? Qual é o posicionamento que eu estou adotando? Eu estou dizendo que nem sempre funciona para todas as empresas. As empresas, qual é a minha tese? Que as empresas precisam analisar se ele faz sentido ou não. Eu posso colocar isso aqui, tá? Vou fazer outro aqui, tá? Só para vocês verem que a gente tem possibilidade. Quando eu falo do porquê é importante, quando eu apresento essa frase aqui, ele, porém, nem sempre funciona para todas as empresas, eu tô explicando por que é importante debater esse assunto? Tá claro isso? Ah, não, Cristiane, eu acho que não. Então a gente melhora, tá? A gente melhora. Ó, eu posso colocar aqui que as empresas, porém, precisam avaliar se ele faz sentido para elas. Pois apresenta desafios e vantagens a depender do contexto de cada uma. O trabalho remoto ganhou destaque no Brasil por conta da obrigatoriedade de isolamento durante a pandemia. As empresas, porém, precisam avaliar se ele faz sentido para elas, pois apresenta desafios e vantagens a depender do contexto de cada uma. O que eu estou dizendo aqui? Que tem vantagens ou tem desafios, eles já existem, e aí é sobre esses desafios e vantagens que eu vou falar nos meus parágrafos de desenvolvimento. No primeiro eu falo dos desafios, no segundo eu falo das vantagens. Deixa eu ver aqui qual é a ordem que a banca é. Então, a ordem pediu primeiro desafios e depois vantagens. Então, no primeiro eu falo dos desafios, no segundo eu falo das vantagens, e aí sempre voltando nisso aqui, ó. As empresas precisam avaliar se faz sentido para elas. Então, considerando os desafios, vai funcionar para empresas que têm condições de superá-los e não vai funcionar para empresas que não têm essas condições. Considerando as vantagens, também vai funcionar para determinadas empresas e para outras empresas nem tanto, ok? Então, vocês entenderam aqui a lógica e como muda o parágrafo? Ó, eu vou colocar os 3 aqui pertinho para você verificar a diferença entre eles. E aí, Cristiane, mas numa situação dessa, qual posicionamento eu adoto? O que for mais fácil para você debater. Porque o que é importante você observar aqui é que a nossa tese está 100% focada no que a banca pediu. A nossa introdução, ela não vai para um rumo que o tema não solicitou. Entendeu? O fato de a gente usar os termos aqui, ó, aqui é mais específico, né? Então, eu cito trabalho remoto aqui, a minha tese, ela tem um posicionamento claro sobre ser vantajosa ou sobre ser desafiadora. E aí aqui os meus tópicos também já estão definidos, eles estão claros, né? Eu vou falar que reduz custo e eu vou falar que dá mais flexibilidade. Mas a rede semântica, ela tá de acordo com o tema. A minha tese, o meu posicionamento tá claríssimo. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu não cito o trabalho remoto pode ser vantajoso ou desafiador a depender do contexto da empresa. Eu não cito isso claramente, mas eu
digo aqui, ó, eu uso a rede semântica, ó, o trabalho remoto tá aqui, o termo tá aqui, ele nem sempre funciona, então por que é importante as empresas prestarem atenção nisso? Porque ele nem sempre funciona para todas elas, por quê? Aí tá aqui, os termos estão aqui, ó, os tópicos estão aqui, eu estou dizendo, prometendo que eu vou abordá-los na introdução. Nem sempre funciona porque ele tem desafios e vantagens, a depender do contexto de cada uma, ok? Então, tá aqui, eu vou defender uma opinião a respeito disso, a respeito do assunto, eu não fujo do assunto, e o meu parágrafo de introdução, ele tem toda uma rede semântica que gira em torno desse tema, ok? E a minha tese sempre, sempre, sempre na segunda frase, tá? A mesma coisa aqui, ó, o termo tá aqui, precisam avaliar se ele faz sentido. Por que é importante falar sobre isso? Porque elas vão precisar avaliar se ele faz sentido. A minha tese é essa. Vai precisar avaliar se ele faz sentido. Por quê? Aí os tópicos estão aqui, ó, porque ele tem desafios e vantagens a depender do contexto de cada uma delas. Beleza? Então tá aqui a minha tese conectada com o que o tema pediu. A partir disso fica mais fácil para você montar os seus parágrafos. Beleza? Beleza? Ficou bom assim? Fez sentido para vocês? Deixa um like aqui para mim, deixa o seu comentário, vamos continuar conversando sobre isso. E se quiser aprender a ter essa linha de raciocínio, a pensar as teses desse jeito, fazer exercícios, me ver escrevendo mais para você entender melhor. Ah, tá, entendi agora como é que eu monto isso, para você saber como é que você monta a tese, quando ele tá te pedindo nível de conhecimento, quando tá te pedindo opinião, quando é um tipo de tema proncovô, quando ele tá pedindo para você refletir sobre o que há de mais importante, como você monta em cada contexto desse, como você define os tópicos. Vem pro curso Esqueletos Inteligentes dos Parágrafos, porque eu te ensino tudo isso lá, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.